Pessoas, eu tô gravando a nossa aula, tipo, toda semana eu tô gravando, deixando a aula mais ou menos na íntegra, tá? Eu tô aqui com o Matheus e com o Rodrigo ao vivo aqui comigo e eu vou tirar algumas dúvidas deles. O Matheus tá mandando aqui duas perguntas. O Rodrigo, ele tá fazendo TCC, ele também tá com essa questão que eles agora que eles chegaram no TCC e agora que eles vão começar a desenvolver cutscene, essas coisas, né? Aí o que eu estou sugerindo para o Rodrigo, que está fazendo TCC, é que eles escrevam um roteiro, por mais tosco que seja, e submetam esse roteiro para mim, que eu já vou dando algum retorno, para a gente não virar uma bola de neve de trabalho. Minha preocupação é que a gente não vai chegando perto das datas que eu tenho que realmente apresentar a nota para a PUC e a gente está com um volume de trabalho acumulado, tá? Então, quanto antes vocês tiverem um roteiro, por pior que seja o roteiro, não tem problema, submete, porque a gente vai trabalhando junto nele, tá? Uma outra questão que eu estava conversando com o Matheus é sobre o modelo de storyboard que a gente está fazendo, e a complexidade do storyboard. O Rodrigo também estava com essa dúvida sobre, afinal de contas, qual que é o nível de qualidade desse storyboard. E eu deixei uma aula na nossa playlist de atuação e expressão de personagens sobre o exemplo de storyboard. Então eu vou recomendar que vocês assistam essa aula. Eu não vou passá-la de novo, não, ela está gravadinha. Eu não vou ficar me repetindo, não. Mas eu tenho um trailer de jogo que eu fiz e tem um storyboard, um exemplo de storyboard que eu estou esperando para a nossa matéria. Então, se vocês forem nessa playlist, vocês vão enxergar tipo assim, o que eu estou esperando de storyboard. Dá pra ver que no storyboard os bonecos, eles são temporários. Tipo, o cenário é temporário. É tudo substituível. Então, é para ser uma coisa simples, rápida, fácil de fazer, tá? Então, isso aqui não é para dar trabalho. Isso aqui é para ser um negócio de despejar ideia, tá? Então, não tem que desenhar o storyboard, não tem que usar ferramentas de desenho. Pode ser tudo feito de um jeito bem eficaz assim, tá? Então, sobre a dúvida do formato do storyboard, a gente já tem aqui uma aula gravada, que vocês podem ver. É uma aula curta, é de 9 minutos. É uma aula bem curtinha, tá? Outra dúvida é o tempo mínimo e máximo do storyboard, tá? Eu não estipulei por escrito um tempo mínimo, um tempo máximo, ou seja, eu não criei um texto falando sobre esses limites. O que eu posso falar eu estou trabalhando com a média de 12 segundos, de 11 12 segundos. Então eu trabalho com essa média. 11 12 segundos é bem plausível de fazer no tempo que a gente tem. É uma coisa que você consegue animar em um mês. Lembrando que eu estou lidando com cenas de diálogo, então são dois personagens no máximo. Então, é, é, então assim, a gente tem uma cena, tá? Então, assim, as dúvidas aqui do Matheus sobre tempo máximo e mínimo, eu não está estipulado, mas é interessante que seja uma média em torno de 11 segundos, principalmente porque a gente está trabalhando com os alunos que estão fazendo o trabalho baseado no áudio do Eleven Second Club, que é um áudio de 11 segundos, tá? Então, isso aqui é a nossa média, é em cima disso aqui, tá? É uma cena, ou seja, acontece tudo num cenário só e é tipo tudo mudança de enquadramento. Não tem número de enquadramentos, ou seja, o número de enquadramentos pode mudar, o número de tomadas pode variar pra caramba, você pode ter duas, três, quatro tomadas. O importante da tomada não é a quantidade, mas se ela mostra a melhor etapa. Isso depende também um pouco do ritmo do áudio. Mas cena é só uma, ou seja, tem que entender que cena é diferente de tomada, tá? Isso é bom entender. Quando você pega uma situação que acontece toda num cenário, né? Então, se eu abrir aqui, eu vou abrir o arquivo do storyboard que eu tenho. Eu vou gravar esse silêncio também, tá? Esse tempo que eu estou procurando um arquivo, eu estou na outra tela aqui procurando um arquivo. Então, deixa eu abrir aqui meus documentos e abrir o arquivo de storyboard.
e trazer ele para cá para vocês. Ele tá abrindo ainda. Aí. Então, todos esses enquadramentos, ou seja, acontecem nesse mesmo cenário. Né? Ou seja, eu tenho uma série de enquadramentos no mesmo cenário. Então, assim, é como se fosse um parágrafo e frases, entendeu? Quando a gente fala de cena, a gente está se referindo ao parágrafo, ou seja, tudo que acontece nesse momento da história. Ou seja, eu estou numa janela de tempo e local, né? Então, por exemplo, quando eu falo interior, dia, casa, né? Ou seja, eu estou num espaço, ou seja, eu limitei o espaço, limitei o tempo, e isso define para mim uma cena, tá? Tomada é toda vez que eu desligo uma câmera e ligo outra. Então, toda vez que eu estou mudando aqui a câmera, pá, tô nessa câmera, troquei para essa câmera, troquei para essa câmera, eu estou fazendo uma tomada nova. E essas tomadas, bom, vocês vão ter um tempo aí de uns 10 segundos. Se você tiver 10 tomadas, cada tomada durou um segundo, né? Então, provavelmente você não vai ter um número alto de tomadas por causa disso, porque você precisa mostrar o que está acontecendo. Então, talvez você tenha algo em torno de 4, 5 tomadas, né? Então, se é um diálogo, deve talvez ir no personagem, volta para o outro, volta para o personagem, volta para o outro. Então, é normal ter 4, 5 tomadas. E eu vou lembrar mais uma vez, essa matéria, ela não é para gerar um volume de serviço pesado adicional. Ela é mais um complemento do que pode ser o produto de vocês no final. Então, eu não quero que você faça tipo um negócio que não dá para gerenciar no decorrer do semestre. Tá? Então, fica atento com esse volume de trabalho. Eu não escrevi nada disso. Podia ter escrito, né, Daniel? Você também, né? Tem hora que você ajuda. Mas eu vou escrever aqui no Blender só para revisar, tá? Então, eu vou escrever média de 11 segundos, é o tempo. Então, esse é o tempo. Tá? Média de 11 segundos. Cenas é uma cena. Então, é uma cena só, você não precisa ficar trocando de cenário loucamente. Tomadas é livre. É livre. São quantas você precisar. É só lembrar que se você tem 11 segundos, né? Então você vai ter dividindo, né? As tomadas elas vão estar divididas nesse tempo. Então é algo para ficar atento. E personagens, a gente está lidando com diálogo. Então personagens, ou você está fazendo um personagem com monólogo, ou dois personagens com diálogo. Mais do que isso, já fica também. Mais do que isso, já fica puxado. De novo, isso não são regras. Isso aqui são guidelines, né? Ou seja, isso não é regra, são guidelines. Porque o intuito disso aqui é gerar um conteúdo adicional para o trabalho de vocês de jogo, se você está fazendo TCC, ou gerar um portfólio onde você pode concentrar na animação. E qualquer coisa que a gente extrapolar disso aqui começa a virar um curta de animação e começa a virar um negócio que não dá para ficar pronto no semestre, ou a qualidade vai começar a ficar um pouco assim prejudicada. Tá? Eu preciso que vocês assistam a nossa playlist. Tá? Eu preciso que vocês assistam a nossa playlist. O exemplo de storyboard. E eu meio que preciso para a semana que vem, que é. Deixa eu ver. Semana que vem a gente está no dia
Nossa aula é dia 4 de setembro, não é isso? Confirma aí, vocês que estão comigo online aqui. Nossa próxima aula é 4 de setembro, não é isso? Pois é. Deixa eu vir aqui no SGA, porque, se eu não me engano, a nossa entrega de trabalho do storyboard, eu acho que é no dia 12 ou dia 19. Então, eu vou conferir aqui, porque os nossos prazos pré-storyboard, eles não são muito largos, porque tem um fechamento do módulo, né? Eu não posso extrapolar o fechamento do módulo da PUC. Então, eu estou aqui na SGA, atuação São Gabriel, diário eletrônico, avaliações. Ó, tá vendo aqui, ó, a distribuição de trabalho? É... Dia 12 de setembro é o storyboard. Então, meio que na semana que vem, eu já tenho que ter uma versão que eu observei em sala de aula, dei retorno, porque senão vira loteria de trabalho, gente. Esse é um negócio que eu não gosto muito. A ideia de que você manda o trabalho e eu só vejo o trabalho na hora de dar nota, porque você perde uma chance de correção, entendeu? Então, para a semana que vem, a gente meio que precisa do storyboard numa primeira versão. Né? Então, deixa eu colocar aqui, ó, é, primeira versão. Eu vou te responder, Matheus, pode ficar tranquilo. Primeira versão do storyboard até dia 4 de setembro de 2020. O Matheus está perguntando se pode mandar durante a semana. Pode mandar durante a semana. Essa pasta fica aberta constantemente. Né? Ou seja, essa pasta que eu criei para trabalho, ela fica aberta o semestre inteiro. E ela é feita exatamente para isso. Vocês devem lembrar, eu estou no Discord também direto, estou no Teams, acho que também estou direto. E o SGA também vale, ou seja, você pode mandar mensagem pelo SGA falando, ó, subi. A diferença de mandar durante a semana para mostrar em sala de aula é que em sala de aula eu posso falar igual pop na chuva e vira um feedback ao vivo. E durante a semana, geralmente o feedback ele é escrito, né? Então eu tenho que fazer aquela síntese do que eu posso falar. Então, essa é a principal diferença. Provavelmente durante a semana eu vou responder por escrito, tá? Eu não vou fazer uma conferência ao vivo para responder, porque senão vira loucura. Que aí já entra o volume de pessoas que podem entrar online comigo na vida, né? Mas essa é a diferença básica. Tipo, mostrar no dia 4 significa que eu vou falar na sua cabeça. Mostrar no dia, sei lá, 2 significa que eu vou responder por escrito. Tá? Mas pra mim tá no mesmo, assim. Se você entendeu, tá bom demais. Se te ajudou a fazer um trabalho melhor, muito massa. Tá? E, pessoas, eu acabei de gravar essa tira dúvida, tá? Ou seja, o que eu tô gravando aqui vai estar no YouTube. E eu vou mandar uma mensagem para vocês falando que tem que assistir o playlist pra gente poder ter o registro de que isso foi dito. Que eu lembrei datas e essas coisas e que eu não fui um professor que ficou, sei lá, esgueirando atrás de vocês, falando, trabalho. Né, que a gente avisou com um certo prazo, que teve um período de antecedência para pra gente fazer as coisas. Tá? É, vamos lá. Pelo que eu entendi, né, pelo que a gente conversou mais cedo, tanto o Matheus quanto o Rodrigo, vocês não têm ainda um material para mostrar, não é isso? Vocês confirmam isso para mim? Que vocês ainda não possuem um roteiro, um storyboard para apresentar, certo?
De novo, isso não é juízo de valor, isso é só para a gente definir uns benchmarks de aula aqui, tá? E aí, como essa é uma aula direcionada para tirar dúvidas, eu preciso saber quais são as dúvidas que vocês têm. Ou seja, se vocês não têm um conteúdo para apresentar, então eu preciso saber agora quais são as dúvidas, além das que já vieram, quais outras dúvidas vocês têm que eu possa gravar e deixar essa resposta registrada. O Matheus ainda está com um problema com o casting, que no seu caso você tinha escrito um roteiro das enfermeiras, não é isso? E você não achou ainda quem faz a voz, certo? Massa. Pois é, infelizmente eu não tenho uma boa rede de contatos para indicar casting para você. A minha sugestão é que você entre no Discord mesmo da PUC e dê uma sondada com as pessoas da PUC mesmo. Fala assim, ó, alguém não quer fazer um teste e gravar esse diálogo para mim? Para o trabalho da matéria Daniel, essas coisas, porque é um espaço que a gente tem onde você pode, de repente, encontrar alguém que faz esse serviço, assim. Se você flexibilizar os seus personagens, ou seja, se você se o conteúdo do que está sendo dito é mais importante do que quem está falando, então fala assim, não, pode ser uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova, pode ser homem, pode ser mulher, né? Pode ter um sotaque do norte, do sul, tanto faz. Então você meio que abriu para todo mundo, ou seja, qualquer pessoa que topar entra no seu casting. E aí o que você vai fazer é selecionar o melhor ator, entendeu? E isso ajuda demais, assim. E, e eu acho legal, o legal de tentar com o pessoal da PUC é porque, por exemplo, quem está no quem está no quarto período agora, né, fazendo criação avançada, semestre que vem vai fazer atuação e expressão. Então meio que já fica consciente de que existe isso no curso, ou seja, a pessoa acaba se envolvendo. Quem está nos períodos mais iniciais, né, no primeiro, segundo e terceiro, mesmo que eles demorem ou que eles estejam numa outra grade e não vejam essa matéria, já planta a ideia de que, peraí, eu posso gravar áudio, eu posso pegar áudio com as pessoas daqui, gravar e fazer coisas faladas, porque às vezes a pessoa não está pensando nisso. E é legal a gente poder colocar isso na roda. Então, vamos fazer o casting, vamos tentar fazer o casting com o nosso pessoal da PUC mesmo. Tá? Porque é quem eu tenho para oferecer, pessoas. Eu não tenho uma rede de contato de atores ou de pessoas que gostariam de gravar as falas. E eu não vou me oferecer por um motivo muito simples. É só vocês assistirem os meus vídeos e ver como é que é meu tom de voz. Ele é sempre isso. Eu não consigo fazer nada diferente disso. Eu sou um ator muito ruim. Então, eu acho que eu atrapalho mais que ajudo. Mas se falhar, a gente tenta também. Mais alguma dúvida aí? Mais alguma questão a respeito do trabalho, semestre, vida? Né? Eu estou respondendo qualquer dúvida de qualquer área. Mesmo coisas que eu não entendo, eu respondo. Pois é, ó, se isso. Se você tem essa característica na sua voz, ou você tem esse talento, Matheus, de fazer uma voz diferenciada, né? Então, uma ideia seria você adaptar o seu roteiro para isso, entendeu? Uma coisa que a gente faz quando a gente está escrevendo um roteiro, a gente adapta o roteiro à realidade de produção da gente. O roteiro ele não é uma coisa assim, eu imagino o que eu quiser e depois eu me viro para fazer. Na verdade,
o interessante do roteiro é você falar assim, não, peraí, com o que, que eu tenho para fazer um filme? O que, que eu tenho para fazer uma cena? O que, que eu tenho para fazer um jogo? E adaptar à realidade que você tem. Porque se você fizer só roteiro de sonho, você pode sempre cair na armadilha dele não ser viável. Pois é, e por exemplo, se você consegue fazer uma voz de susto, se sua voz, se você já tem um perfil de fazer, sei lá, personagens amedrontados, então seu roteiro ele pode ter um personagem que tem essa característica e você sabendo assim, não, eu vou ser a pessoa que vai ter essa característica no roteiro, assim, né? Pois é, ou seja, você faz lá, né, o paciente só fazendo, né? E anima só a reação dele, né? E, e eu gosto de pensar que tanto casting quanto roteiro, game design, eles são coisas para resolver problema e não para criar problema, né? O problema inicial, por exemplo, o problema já foi dado, né? É, a gente tem um trabalho, Rodrigo. O Rodrigo está perguntando aqui, ó, se tem que ter voz no personagem. É, a gente tem uma parte do trabalho que é sincronização de áudio e animação. Então, geralmente, a gente vai ter as matérias de lip sync. E quando a gente fala de lip sync, é sincronia labial, mas eu não sou tão rígido assim, não. Eu gosto de pensar em termos de áudio sync, tá? Então, você precisa de um áudio cuja sincronia é importante, entendeu? Então, o seu personagem ele pode não ter uma fala real, assim, ele pode não estar falando coisas de verdade. Ele pode ter uma reação vocal que não é nenhuma frase, né? Ele pode ter um e esse som é a fala, sabe? E você está fazendo ele atuando de acordo com essa fala, mas ela não é nenhuma palavra real, né? Alguns jogos fazem isso, né? Tipo, na hora que você tem um personagem falando, ele faz uns barulhinhos, né? Que nem no Banjo-Kazooie, né? Então, lembra, não é porque você não tem a fala que não quer dizer que você não sabe o que está sendo dito, tá? Então, quando você, né, você tem, por exemplo, no Snoopy, né, os adultos, eles são esse som de trompete abafado, né, esse pá, 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 pá. É, dá pra saber se o personagem tá dando uma bronca. E você sabe, não, ele tá dando uma bronca. Ou se o personagem tá explicando uma matéria. Você sabe o que tá sendo dito. Você não tá colocando palavras específicas, mas você tá colocando entonação. Então, eu acho que entonação é, é uma boa de pensar que você vai ter, assim. E lembrando que, se você gravar a fala, né, a gente consegue fazer o exercício de lip sync. Né? Ou seja, você consegue fazer o exercício do sincronismo labial, que é muito interessante de fazer. Né? De novo, alguma sincronia tem que ter, alguma sincronia é importante. Essa sincronia pode ser um áudio que passa uma entonação, pode ser uma fala onde eu posso realmente colocar a sincronia labial, mas eu não vou travar vocês no tem que ter fala, sabe? Tem que ter fala. Né? Vamos pensar que tem que ter som sincronizado. Né? Para a gente poder realmente fazer os exercícios de acting a partir do áudio, né? Então, eu acho que fazer o exercício de acting com áudio já pronto, entendeu? Já vindo com áudio, ele é muito interessante. Em vez de você, tipo, fazer uma atuação e depois tentar descobrir o que aquela atuação é, né? Então, é algo a se pensar, entendeu? É algo que vocês têm que considerar.
Tipo, e É, eu perguntei porque o meu TCC, ele não vai ter as vozes do personagem, vai ser exatamente isso, não sei como é que explicar isso, mas tipo tem, murmurros, tá ligado? Tipo, eles sim, sim. não falam, tipo, palavras, eles vão só sussurrar algumas coisas e vai aparecer a frase que ele tá falando, entendeu? Então eu É, acho que pra mim vai pegar mais essa questão da entonação, então. é meio isso mesmo. Então, assim, pode relaxar. Você pode fazer o que é o teor da fala e fazer depois a gente descobrir qual barulhinho que é interessante de fazer para sugerir essa fala. Isso é um outro problema, isso é um problema para o futuro. É, Pois é, o que acontece com a questão de colocar uma máscara, né? De novo, a gente está fazendo exercícios de expressão facial. Então, a gente vai trabalhar com rig e expressão facial. E se você colocar uma máscara no personagem, né, se você tampar toda a parte da boca, a gente vai perder muita informação aqui, né? Então, assim, eu, eu, eu não vou incentivar a ideia de colocar uma máscara no personagem. Até porque vocês estão usando máscara todo dia já agora na vida, né? A gente não precisa de mais máscara, né? Mas é pra gente poder ter, tipo, poder trabalhar com essa parte da expressão do rosto, tá? Então, assim, se você tem dois personagens, você pode ter um com máscara e um sem máscara. Mas, por exemplo, eu não faria os dois enfermeiros com máscara na sua cena, por exemplo. Eu acho que aí já seria demais, entendeu? Deixa pelo menos um personagem pra gente fazer expressão labial nele, assim. Eu acho que isso faria alguma diferença, assim, pra gente, né? Gente, eu tô aqui praticando desenho, eu tô usando a tablet, mas eu tô usando a tablet como mouse. Então é toda uma realidade nova pra mim, assim. Eu não tô usando ela como caneta. De novo, é bobagem minha porque eu tô com duas telas e não tô, eu tô sem mouse aqui hoje, então para poder ficar gerenciando as duas janelas, mas eu tô praticando desenho aqui com a caneta como se fosse um mouse, então meus traços estão saindo muito louco. Não que eu seja um mega desenhista desse mundo, não, mas faz uma diferença quando você sabe para onde sua caneta tá indo e quando você realmente não faz a menor ideia. Então, aqui ó, só para deixar marcado, tá, o que a gente falou agora. Pelo menos um dos personagens tem que ter expressão facial, né? Pelo menos um dos personagens tem que ter expressão facial e a gente tem que ter alguma sincronia de áudio com o personagem. Ou seja, não sei se é uma fala, né? Mas precisa ter uma coisa que sugere que o personagem está falando, né? E a gente poder fazer essa interação, né? Do áudio já gravado, né? Depois a gente pensa no design. Depois a gente pensa no design de som que vai fazer essa vozinha. Eu estou estudando softwares de áudio, é uma coisa que é nova para mim. Eu não sou da música, eu não tenho background de design de som, nem nada do tipo. E eu estou estudando isso agora, né? Mais por curiosidade do que tudo. Mas eu já vi que tem uns recursos interessantes. Você consegue pegar um áudio e deformar ele bastante para você não ter rastro do que ele era originalmente e ele virar talvez o design. Então, às vezes a gente consegue inclusive fazer a gravação meio louca da fala com vocês mesmos e fazer a transformação desse áudio para isso, né? É... Mas
que Monster Hunter, eu acho que eu não conheço o suficiente de Monster Hunter pra lembrar dos áudios dele. Eu já joguei, mas eu joguei na época do PlayStation Portátil, talvez, que eu joguei. Tem muito tempo isso. Ah, só, saquei. Saquei. Pois é, eu tô fazendo os meus estudos de áudio num programa que chama LMMS. Eu vou abrir ele aqui só por curiosidade. De novo, eu não tenho nenhum tipo de grandes conhecimentos sobre ainda como que fazem as coisas, né? Mas assim, eu já me toquei aqui que ele vem com os samplers dele que fazem um negócio muito bizarro, assim. Então, as ferramentas que ele tem aqui de gerar sons, elas são muito interessantes e elas fazem muita coisa. Elas fazem muita coisa. Dá pra fazer muito. Pois é, e é meio fácil assim você colocar dois, três sons combinados para ter um terceiro efeito, né? Então você consegue colocar dois sintetizadores e mais um áudio gravado e fazer tipo um balanço deles aqui, né? No caso desse software, assim, tudo que a gente faz de gravação, ele entende como algo que eu posso colocar na cena, sabe? Tipo, e fazer uma alteração de áudio. Então, basicamente qualquer som que eu gravar, né? Que são sons gravados. Qualquer som que eu gravar, eu consigo colocar aqui e editar o pitch dele e como que a onda de som comporta. Então, reverter tipo, encher de efeito, né? Ou seja, encher de efeito aqui. E você pode fazer isso com voz, o que eu achei super interessante. Eu não lembro se eu deixei aqui é, uma voz gravada, mas deixa eu tentar abrir aqui só para vocês verem do que eu estou falando. Deixa eu remover essas faixas de som. E deixa eu tentar localizar aqui no meu computador. Lembrar onde eu coloquei que vai ser difícil. Documentos, talvez. Book. Essa expressão. Aqui, ó, aqui tem um My arquivo. late mother just rose from. Aqui, ó, esse aqui é o áudio do Eleven Second Club, certo? Aqui, ó, eu já tenho ele como instrumento musical. My late. Então, se eu colocar isso aqui, ó, My late mother just rose from the dead and surprise, surprise, she's the devil. ou seja, isso aqui está funcionando como uma nota musical. My late mother. My late mother just rose from the dead and surprise, surprise, she's the devil. My late mother just rose from the dead and surprise. My late mother just rose from the dead and surprise. My late mother just rose from the dead and. Então, aqui My ó, late mother. eu posso inclusive combinar. My late mother just rose from the dead and surprise. Então, isso já é bem interessante. Ou seja, o fato que eu posso transformar essa frase num instrumento musical só de eu ter ela gravada. My late mother just rose. My late mother just rose. E aqui, ó, nessa mesma interface, eu consigo, por exemplo, inverter esse áudio. Que agora vai ficar do capeta. Yeah, works.
Rad no Raheem Tadlish Ishiders near the family and average. Reality Shirfuna, feet, the Zisher Shirfunuri. Well, I did the sharp, the surface, and I didn't observe such a damn bill. Então, assim, já mudou completamente de resultado, né? E aqui ele permite tipo assim, que eu faça, por exemplo, o corte desse som, né? Ou seja, eu não preciso usar ele inteiro, eu posso falar que ele é só um pedaço, né? Rad no Raheem Tadlish Ishiders near the family and average. Vamos ver como é que isso fica no nota alta. Então aqui, ó, é aqueles chipmunks, né? Então se você faz um bonequinho chibi, um bonequinho meio fofinho na cena, que tá reclamando de alguma coisa, né? Então esse aqui tá... Ó. Esse aqui é aquele esquilo que reclama das coisas, que aparece na cena. Como é que isso fica lá embaixo? Olha os demônios. Rad no Raheem Tadlish Ishiders near the family and average. Rad no Raheem Rad no Raheem Tadlish Ishiders near the family and average. Rad no Raheem Tadlish Ishiders near the family and Aqui, average. ó, isso aqui é noticiário estrangeiro, tá? Você chegou no hotel, ligou a TV num leste europeu, uma língua que você não entende, e ela vai soar assim pra você. Rad no Raheem Tadlish Ishiders near the family and average. Né? Então, essa é a apresentadora do jornal falando a previsão do tempo, né? Rad no Raheem Rad no Raheem Tadlish Ishiders near the family and average. É relativamente fácil a gente fazer uma alteração de som. E aqui eu tô fazendo isso, mas eu ainda não mexi, por exemplo, com como que o som entra e espalha, né? Ou seja, eu ainda não mexi nessa parte. Não coloquei as possibilidades de repetição musical e nem encostei nos efeitos, né? Que ainda tem tipo uma lista de efeitos gigante que eu posso colocar, né? Para dar mais né? um tratamento, né? Ou seja, Rad no Rad no Raheem Tadlish Ishiders near the family. Rad no Raheem Rad no Raheem Tadlish Ishiders near the. Rad no Raheem Tadlish Ishiders near the family. ó, isso aqui vai ficar bem metálico agora. Eu abusei do feedback. Você não quer nem dar sequência. Vai demorar uma eternidade, eu puxei o feedback eterno. Vai demorar umas horas para ele parar de tocar, até ele cobrir todo o range de som que ele tem. Mas assim, é relativamente fácil, uma vez que você sabe que assim, não, eu só estou procurando um barulhinho, né? A gente tem recurso relativamente fácil para lidar com isso, tá? Igual falando, esse programa que eu estou usando, ele é gratuito, aberto, essas coisas que eu sempre uso, né? Que é o LMMS. E eu acho ele bem simplinho de mexer, na real. Pode parecer que não é, mas... eu vou falar com vocês, eu nunca mexi com áudio. Eu comecei a mexer com áudio no dia 13 de julho. Foi o dia que eu comecei a estudar áudio. E foi quando eu instalei esse programa. E eu sei lá, eu vou abrir aqui de novo. Eu não acho que tá bom, mas eu acho que para alguém que nunca fez, tipo assim, eu já fiz esses loops todos de música, né? Então todos esses loops de musiquinha eu meio que já fiz.
Tem uns que eles têm uma pegada meio de trilha sonora. Eu só não lembro quais, então vou ter que abrir aqui pra descobrir. Eu fiz um que tem uma pegada de filme de terror, só que eu tenho que ver qual que é pra lembrar. E talvez eu abra uma das músicas ruins no processo. Então. Esse aqui é meio western, na verdade. Então, esse aqui, na verdade, o intuito é que parecesse meio Velho Oeste. Então, deixa eu dar um play aqui. Aquela pegada meio. Você tá na cidade vazia, o povo tá fechando as janelas. O pistoleiro tá caçando quem matar. Bem pra esse atmosférico mesmo, assim. Não é pra ser música, né? É pra ser tipo um ambiente. Sim, sim, é isso mesmo. É tipo assim, eu não sei se vocês já viram filme de western, mas eles fazem isso, eles ficam esticando a música. Se vocês verem Era Uma Vez no Oeste, a introdução, você vai ver que, tipo assim, é isso aqui, o cara vai puxando a música, repetindo a música, e meio que depende do resto da cena pra funcionar. Ou seja, isso aqui, ó, se eu coloco as tomadas, né, da cena, se eu coloco, por exemplo, o enquadramento uma pessoa fechando uma janela, uma pessoa correndo no fundo, ou seja, essa informação complementar é que vai fazer ter sentido. Como música puramente, ela não funciona, exatamente porque ela tem esse aspecto. Isso é muito comum em western, né? Se a gente fosse pegar um outro estilo, né? Por exemplo, no terror, você tem, na verdade, a nota estica, mas a música não repete tanto, assim. Ela entra mais como se fosse um ataque, né? Eu não sei se eu tenho, qual que é, porque é um tanto de ciclozinho de música, a maioria é curtinho, e eu não sei qual que é o nome que eu dei pro. Deixa eu ver o que é isso. Eu não lembro, eu vou ter que tocar. Fiquei no Jagaido. Fiquei no Jagaido. Que é marchinha. Isso aqui não é, com certeza. Deixa eu ver. Será que é esse? Não. Isso aqui é música. Isso é música. Deixa eu ver se eu acho. Esse é o 9, 8. Não. Não vou achar. Não, não é essa. Não é essa. Pô.
você vai ver que ela é curtinha e ela já acabou. Então, geralmente, quando você tem um filme de terror, você tem essas entradas que são curtas, né? Ou seja, você tá, né? Ou seja, naquela do western, o meu loop de música, ele toca, sei lá, umas 15 vezes, né? O loop. Esse aqui, ó, ele toca 3 vezes e aqui você vai ver que o, o que a gente tem de som aqui, os outros instrumentos, eles são uns instrumentos super alongados, que eles duram, tipo, muito tempo. Que é, tipo, barulho de coisa rangendo, né? É um trovão que toca no fundo. Então são barulhos que não se repetem. Ou seja, acontece um barulho aqui, acontece um barulho aqui, acontece um barulho aqui, acontece um barulho ali. Ou seja, mesmo o jeito que essas notas tocam, elas são pontuais. Então já é uma estratégia totalmente diferente. Tô falando, por exemplo, isso aqui, ó, eu achei relativamente simples de desenvolver. Ou seja, você, pra quem nunca mexeu com a coisa, né? Você pensar que, né, eu fui entrar com esse negócio tem pouco tempo, eu falei, eu já consigo definir umas coisas atmosféricas, definir alguns sons. Por exemplo, ali naquela música de terror tem sonoplastia, né? Tem som de trovão no fundo, tem som de relâmpago, né? De rangido de porta, tem essas camadas de som que já é de sound design, já não é mais música, né? Mesma coisa quando naquela do western tem os tiros, tem também os rangidos, tem um barulhinho que dá pra usar como passada. Então eu vi que dá pra pegar aquele programa e fazer, por exemplo, sonoplastia, ou seja, eu consigo com os próprios samplers que a gente encontra nele fazer muito de sound design. É relativamente fácil, assim. De novo, eu não acho que as coisas que eu fiz, elas estão ainda na qualidade que eu gostaria, mas eu ainda assim acho que eu dava menos de mim há um mês atrás. Não, eu não tenho nenhum background dessa área de som, assim, né? E o que eu tô fazendo é mais ou menos isso, assim, eu tô pegando os filmes que eu gosto, tô pegando mais ou menos como que eu entendo que o som acontece no filme e eu tô vendo se eu consigo reproduzir nesse software, assim, eu tô fazendo esse tipo de avaliação. E aí, como vocês viram lá, eu peguei tipo um áudio comum, né, um áudio que eu gravei, rapidinho você já consegue deformar bastante. Isso a gente pode usar no nosso processo, ou seja, quando vocês estiverem fazendo a gravação do áudio de vocês, a gente pode futicar nesses programas que a gente tem acesso para ver como fazer um som melhor. E geralmente nas turmas de vocês tem gente que entende mais de áudio do que, né, do que até os professores que a gente tem por aí, né? Então assim, a gente tem um histórico de bons músicos e de pessoas que entendem de áudio no curso, assim. Então eu sempre imagino que toda turma tem um que vai poder dar um suporte pra gente nessa área, assim, melhor, assim, ó. Né? E aí muda um pouquinho o jeito de escrever o roteiro, né? Porque o seu roteiro ele para de ser escrever diálogo para escrever ideia, né? Ou seja, a ideia do que está sendo dito, não o texto do que está sendo dito, né? E dá uma liberdade na hora de gravar o áudio, né? Porque você pode, por exemplo, se a pessoa não vai ouvir o que é a palavra que você está falando, você pode gravar palavrão no xingamento à vontade. Você pode falar um tanto de palavrão e deformar esses palavrão que a pessoa não vai saber que você está falando palavrão, né? Você pode xingar à vontade quando você estiver fazendo um áudio bravo, por exemplo, né? Então é uma possibilidade aí que a gente tem para resolver essa parte do áudio, né? Tudo isso que eu tô falando, gente, é bom lembrar que tudo isso que eu tô falando tem esse aspecto de sugestão, de ideia.
Mas vocês têm liberdade para aparecer com soluções bem diferentes, assim, contanto que elas resolvam o problema, né? Eu não tenho nenhum tipo de apego às ideias que eu falo, não. Então, se você achar que você teve uma outra sugestão, por exemplo, uma coisa que eu pensei agora. A fala do personagem pode ser um instrumento musical. Ela pode ser realmente um instrumento musical. Você pode pegar violoncelo, né? O famoso cello. Porque ele tem a mesma abrangência sonora que a voz humana. Então você consegue fazer sons com ele que parece uma pessoa falando, né? E às vezes vai ser isso que você vai fazer seus bichinhos falando. Às vezes você vai ter um som de pianinho, assim, né? Vocês já viram, tipo, Tom e Jerry, né? Essas animações que não tem diálogo, que é só os personagens correndo pra lá e pra cá. Às vezes eles passam um pouco da intenção emocional por uma cadência musical, assim. Eu não saberia fazer isso de verdade. Mas eu já vi, por exemplo, se eu localizar isso, depois eu envio para vocês. Gente imitando risada humana usando o instrumento musical, sabe? Tipo, a pessoa tocando o instrumento e imitando um bicho que existe, sabe? Então, isso dá né? Ou seja, você pode sair do campo de sound design para o campo de música mesmo, né? Ou seja, para o espaço musical de verdade. Assim. Eu não sei. Eu não sei, né? Eu só espero que de alguma forma vocês tenham alguma ideia a partir de tudo que eu estou falando, assim, que ajude vocês a terem alguma ideia no processo, né? Espero que ajude de alguma forma o que eu estou falando aí, né? Na parte de gravação eu ainda não sou. Ainda estou aprendendo. Né? A parte de captar áudio, de usar sampler, né? Ainda estou tentando entender por que os microfones têm essas estruturas tudo ao redor. Pois é toda uma área nova, assim. Eu tô achando legal estudar, tá bem gostoso estudar isso, mas é todo um universo novo, assim, pra mim. Então, ainda tô tentando entender uma série de princípios ainda, né? Mas vai chegar lá. É, Pois é, eu não sabia disso. Proteção de saliva é um negócio que eu não sabia. Esse negócio aqui é pra proteger saliva. Eu, eu tinha uma suspeita. Eu não pesquisei ainda esses equipamentos porque eu não tô com o intuito de gravar instrumento, gravar vocal. Minha preocupação maior agora é tentar entender o feijão com arroz
da teoria musical mesmo, assim. Ainda tô tentando entender. Ainda tô tentando entender isso aqui, ó. C, D, F, G, né? A, B. Acho que é Dó, Ré. Então, isso aqui eu ainda tô lutando com isso aqui. Tipo, escala, acorde, tipo, é onde eu tô ainda. Né? Então, eu tô muito no comecinho, né, ainda desse rolê. Desenhando uns pianinhos no caderno de desenho pra entender sustenido. Pois é, no software também eles usam muito as letras, né? Eles usam muito, assim. É, você pega o Sunvox, por exemplo. Sunvox é desesperador, cara. Cadê o Sunvox? Eu tenho o Sunvox aqui. Que é um outro software que eu estou estudando. Que é bem legal também. Tipo, esse software aqui. Eu estou estudando esse aqui também. É muito massa ele. Muito, 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 muito massa. Mas aqui, ó, é basicamente o pianinho dele é só as letras, né? Então, tá tudo anotadinho aqui, né? Se eu escrever uma nota aqui na minha timeline, no meu padrão, né? Deixa eu entrar aqui no padrão. E deixa eu escrever uma. Ele vai deixar. O meu padrão de música vai ser todo escrito. Com a letra e a oitava. E aí você fica nessa, porque, por exemplo, na hora que você vê, tipo assim, o pessoal, instrumento de tecla, o pessoal falando sobre as notas em Dó, Ré, Mi, Fá. E aí você vai lá, tá, então Dó, Ré, Mi, Fá. E aí você chega no pianinho digital e o cara tá usando letra, você, pô, você tá quebrando minhas pernas. É, aí eu tô apelando pras letrinhas mesmo. Eu tô usando isso aqui, ó. O que eu tô usando é. Eu peguei eu arrumei um tecladinho de MIDI, assim. Eu arrumei um tecladinho de MIDI. Mas eu tô usando o próprio teclado mesmo. O tecladinho de MIDI é só quando eu não consigo desenhar a nota mesmo. Eu falo, não, é. Isso é bem legal. Esse aqui é o legal do Sunvox. O legal do Sunvox é que ele roda em qualquer lugar. Você consegue colocar ele no celular, velho. É bizarro. Tudo bem, Matheus. A gente está chegando perto do horário também. Eu vou deixar o link aqui do Sandbox. E eu acho que eu vou encerrando. O Rodrigo não está fazendo nenhuma pergunta, né, Rodrigo? Eu acho que eu vou também encerrar, fazer o meu almoço. Lembrando que eu estou gravando a aula, tá, gente? Eu vou colocar ela no ar no YouTube depois. É, E se você está vendo isso, se você é da turma e está vendo isso fora de horário, assiste o playlist, o exemplo de storyboard, que é o exemplo do nosso trabalho, e lembra que eu preciso do storyboard na próxima aula para a gente poder avaliar como está ficando. E, e você tem mais alguma dúvida, Rodrigo? Antes de eu dar por encerrado de verdade a aula, se você tem mais alguma, a gente pode tocar o barco. Tá tranquilo?
Cara, então sextou? Então sextou? Sextou. Então, massa. Sextou. Ó, brigadão. Obrigado, Matheus, que já saiu aqui do bate-papo, mas se ele ver depois, brigadão, Matheus. Brigadão, Rodrigo, pela presença. Semana que vem a gente tá aí mais uma vez avaliando os storyboards. E qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato durante a semana.